Fala galera, beleza? Jefferson aqui para mais um vídeo para Pocar, Pocar Latina. Hoje trabalharemos como os nossos ranges de open ranges são afetados ou eles são sensitivos de acordo com a distribuição de stack em torneios progressivos KOs ou torneios bounties e também fazer uma comparação com Vanilla, né, torneios no KO, para saber as mudanças, beleza? O spot que a gente vai olhar aqui agora é essa situação e eu tenho aqui 123 blinds em um torneio do Bounty Windows 55. Vou mostrar para vocês que é a estágio inicial do torneio, né? O lobby, mas vou mostrar que eu tenho 123 blinds. Temos aqui o CO e o Buto com 30 e poucos blinds, o Small Blind com 50 e poucos blinds e o Big com 70 blinds, né? Então esse aqui é o lobby do torneio no momento, né? Então aqui tinham 332 jogadores inscritos e 267 jogadores restantes. Portanto, a gente estamos falando de 70, 75% ainda do field restante, né, estágio inicial. Então, o primeiro ponto que a gente quer saber aqui é o quão amplo nós deveríamos abrir aqui no hijack, né? Qual é a frequência que eu deveria abrir? Quantos por cento a mais que eu deveria abrir essa situação comparando com Vanilla, por exemplo? Quantos por cento a mais? 2%, 3%, 7%, 10% a mais? Ou é uma frequência parecida com Vanilla, né, se não fosse Bounty? Então, vamos lá. O que que vocês façam as apostas aí de vocês? Por exemplo, essa mão que eu fiquei na dúvida se eu deveria abrir ou não esse 3 de 5 suitas, né? Uma mão que, claro, que um torneio que não fosse que eu não seria um Open, mas fiquei na dúvida se eu deveria abrir não ou não esse 3 de 5 suitas, por exemplo. E mais o principal aqui é a pergunta qual é a frequência, né? O range que a gente pode abrir aqui, não trabalhar uma mão específica, beleza? Então, o que que vocês acham? Qual vai ser a frequência de Open aqui? Qual é o bottom do range of suited? Façam essas perguntas na cabeça de vocês. E qual é os bottoms, por exemplo, de rei X suited, dama X suited, vala X suited, por exemplo, qual o pior vala suited que você abre, qual o pior rei suited que você está abrindo nessa situação em um torneio progressivo KO. Se você muda ou não o seu range comparando com torneios vanilla. Beleza, a gente vê aqui que primeiro o hijack deveria abrir 35%. Claro que é, é uma frequência bem maior, uma frequência maior do que chip-V. Uma frequência chip-V aqui, ou Vanilla, deveria ser em torno de 27, 28, no máximo 29%. Então a gente tem 6, 7% a mais uma frequência de Open, tá? Então a gente vê que o Sync 3 Suited aqui é um break-even, né? Não seria um crime eu ter dado o Open com Sync 3 Suited. Mãos como Dama 4 Suited mais, todos os Reis Suited, a coluna dos 6x Suited aqui, mãos como 8, 5 Suited, pode passar a ser um Open, 6 e 4 suited, Ás e 5 off, Ás e 7 off, Rei 9, 10 e 9 off. Mas, se vocês observarem, é um range do CO Chip V, né? A gente está falando de um range que seria de CO, mas como nós somos o chip leader aqui da mesa, a gente está abrindo um range do CO no hijack. E por que que isso acontece? Vamos lá. Estamos cobrindo todo mundo da mesa. Tem a questão aqui do risk premium ou a gente tem uma equity drop, um risco prêmio negativo, né? Então, se a gente vai para hijack, por exemplo, contra o CO, menos 7%, contra o Bulto, menos 6,8%, 7% também, contra o Small Blind, menos 3,7%, e contra o Big Blind, menos 2,5%. Então, como o Big Blind, vamos até para vocês entenderem também melhor que é bom recapitular, o stack inicial aqui é 5.000 fichas. Portanto, para a gente converter o Bounty em fichas aqui, como está a estágio inicial, deve ser o. Para a gente transformar o Bounty em fichas, quando começa o torneio, é 25% do stack inicial. Nesse momento deve estar um 0,26, alguma coisa assim. A gente vai pegar o start stack, que é 5.000, vezes 0,26, mais ou menos ali, e vai dar 1.300 fichas. A blind, nesse momento, a blind era 100, então a gente pega 1.300, divide por 100 para saber em blinds, né? Então a gente está falando de em torno de 13 blinds, 13, 14, 12, 13, 14, 13, 14 blinds, e nós temos que adicionar, né, o valor, convertendo o valor do bounty em fichas para saber a proporção do valor do bounty relacionado a cada stake. Então a gente pega principalmente contra esses dois players aqui, um player com 13, desculpa, 31, 32 blinds, se ele vai, a gente abre raise, ele vai ao win pré-flop,
a gente tem que, por exemplo, né, uma situação hipotética, nós teremos que adicionar 13 blinds ao pot. É muita coisa, né? Quase metade do stack dele, convertendo o valor de fichas em bounty, é o bounty. Então, o bounty aqui, ele é relevante nesse momento, né? Relevante nesse momento. Então, vamos lá. Dito isso aqui, para vocês terem ideia, né, de quanto que é o bounty relacionado aos stacks, esse é um dos primeiros motivos também, um dos motivos que a gente está abrindo mais amplo do que Vanilla, do que XPV. Outro ponto também é que como esses players não têm incentivos de ampliar o range de tribet por bluff, né? Por quê? Porque a gente vai pagar muito tribet. Então eles não podem ampliar demais o range de tribet por bluff, porque a gente vai pagar muita tribet, porque lembra que a gente tem uma act drop de 6, 7, ou 7%, a gente vai poder pagar muito tribet. Então, esses players também, se alguém desses dois players flatam, o small e o big também não tem incentivos de ampliar drasticamente o range de squeeze, porque sabe que a gente vai pagar muito. Aí a gente vai contar no pós-flop também, a nossa equity realization vai ser maior. Pelo fato da gente estar cobrindo, o Bulton, mesmo ele sabendo que a gente está ampliando o range assim, ele não pode tribetar exageradamente, porque como eu te falei, a gente vai pagar muito tribet, mas também o pós-flop ele não pode fletar muito, ampliar muito o VPP dele, porque no pós-flop a gente vai pagar mais, a gente vai, né, jogar um pouco mais loose, a gente vai dar mais check raise ou mais check call, vai continuar mais para o turn e river pelo fator da gente estar cobrindo. Portanto, nós realizaremos mais equidade mesmo ampliando esse range. Esse é um dos fatores principais que nós podemos ampliar o nosso range de Open Raise. Comparando com Vanilla, por que Vanilla a gente não amplia para 35% aqui? Porque Vanilla, se esses plays tribetam, a gente não vai poder defender quase todo o nosso range, porque a gente não tem incentivo do bounty. Então, esse é o primeiro ponto, né? No pós-flop também, a gente vai jogar o stack efetivo de 32 blinds, não sem o extra ali, a recompensa, né? O risco-recompensa, ele não é tão bom como inbound, porque a gente não tem essas 13 blinds extras ou esse dinheiro extra, né? Para capturar. Então, portanto, a gente não tem incentivos para ampliar tanto o nosso range como inbound. Dito isso, a gente observa que 35% de open, né? Acima de vanilla, beleza? Só que o ponto eu fiz algumas coisas interessantes aqui. Eu, por exemplo, peguei agora e coloquei o Small Blind cobrindo a gente. Porque aqui a gente observa que o Small Blind tem 54 blinds. Aí eu falei, vou colocar o Small Blind cobrindo a gente agora, né? Como será que impacta o nosso range de Open Raise? Não. Colocar ele com. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o Hijack com 75 blinds, porém o Small Blind com 99. Mantive os outros stacks e somente por não estar cobrindo aqui o Small Blind, ele ainda está abrindo bastante, né? Porque a gente ainda cobra o Big Blind, ainda cobra o CO e cobra o Button, mas ele diminuiu de 35 para 31,5, 32%. É um número ainda loose, né? A gente considerando comparando com Vanilla, né? Porque Vanilla vai ser 28, 29%, como eu te falei, uns 2% a mais. Porém, a gente vê que diminuiu só pelo fato de a gente já não cobrir um play aqui. Aí eu fiz outra comparação aqui também. Coloquei o hijack, ele, por exemplo, não cobrindo o button, né? Ele cobre o small, cobre o big, mas principalmente agora ele não cobre o button. Observe que o hijack caiu para 29%. Qual é a lógica que a gente tem? Vocês observam que ele cobrindo aqui todo mundo, como eu volto aqui no cenário, eu deveria abrir aqui eu deveria abrir em torno de 35, 36, 35%, mas se eu inverto os stacks aqui, eu tenho aqui, por exemplo, 80 blinds e o button tem 100, já eu tenho que abrir um pouquinho mais tarde e tirar esses bottoms do meu range. Então você vê que aqui, ó, e o que importa parece que é o imposition, porque você vê que aqui, só o que eu fiz? Eu coloquei no small, ele está abrindo 31%. Mas coloquei agora a gente sendo coberto pelo Button, ele foi para 29, né? Portanto, o que a gente já começa a ver o que impacta é o player em posição, né? Isso impacta mais, e isso faz sentido. Por quê? Porque quando a gente abre aqui do hijack e sendo coberto pelo button, o button ele vai fletar muito, porque ele cobre o small e o big. Como ele é o chip CL aqui, então a nossa act realization ela vai ser menor, porque a gente está sendo coberto
pelo button, ele vai fletar muito, vai tribetar mais, e quando ele tribeta, como nós não cobrimos o button, não temos incentivos para ficar fletando muito. Então a gente vai realizar menos equidade. Só por esse fato você vê que ele diminui aqui já para 29%. Continua sendo um range open range ele já mais próximo, que seria um chip EV, né? Um range amplo ainda, né? Porque a gente cobre vários jogadores, só não cobre o button, mas é importante notar que a gente tem que olhar o play em posição. Estamos cobrindo todos os play aqui em position. Isso ele afeta mais do que o small, né? A gente viu que afetou muito mais para ser um range mais tight quando a gente está sendo coberto pelo player em posição. Porque você vê no small, ainda está abrindo 31,5%, desceu ali em torno de 3,5%. Porém, se a gente considerar aqui, já caiu um pouquinho mais quando a gente colocou o button sendo o player que cobre a gente. Então, a gente tem que notar isso mais. Aqui eu coloquei o hijack. Interessante. Agora, o que, que eu coloquei? Prestem atenção. Agora eu coloquei o hijack, só que eu coloquei o hijack cobrindo os blinds. Então eu coloquei o big blind aqui com 15 blinds. Deixa eu colocar a câmera aqui melhor para vocês observarem. Tem o big aqui com 15 blinds, o small blind com 30 e coloquei o button cobrindo a gente. Observe que o range deu 32%. Essa simulação aqui ela é interessante porque o que impactou muito, né? Porque observa aqui que o button estava cobrindo a gente abriu 29. Aqui aumentou um pouquinho mais novamente, foi para 32. Isso foi pelo fato do Big Blind. Então, que é um dos motivos também que afeta um pouco aqui, claro, é o Big. Mas aqui porque eu coloquei o Big com 15 blinds. Mas a gente tem que lembrar que o Bounty converter em fichas é 13 blinds. Então aqui a gente ainda continua querendo abrir razoavelmente loose, mesmo sendo coberto pelo button, né, cobrindo os outros players, mas para tentar jogar mais contra o Big Blind, que está com 17, 15 blinds, 16 blinds aqui, mas o Bounty vale 13. Então a gente vale um risco de jogar mais mãos, né, para tentar jogar mais contra o Big Blind. Então você vê que vocês podem observar como é sensitivo, né, os ranges. Aqui eu coloquei o hijack agora, ele sendo coberto olha que interessante. Coloquei o hijack, ele sendo coberto pelo Big Blind, né? Agora pelo Big Blind, né? Tem um small aqui com um stack um pouco acima do stack inicial, mas a gente cobre o CO e cobre o button. Olha como é que impacta, foi para 32,6. Observe que como continua sendo um pouco loose o range do hijack, mesmo não cobrindo o big, porém, como a gente cobre esses dois players aqui em posição, o nosso range continua sendo loose. Qual é a minha conclusão aqui? Um dos primeiros fatores que importam muito o que impacta bastante para a gente poder abrir mais do que Vanilla é os dois players aqui à nossa esquerda. Se eles estão shorts, mesmo sendo coberto pelo Big, a gente ainda tem incentivos de abrir ali a 32%, 33%, né? O que impacta mais, né? E, claro, o Big Blind, né? Porque o resto não impactou tanto ali para a gente poder abrir mais, como é esse caso aqui. Por exemplo, se a gente fosse coberto pelo Big aqui também, com certeza, esse nosso range aqui de 29 ia cair para 27, 28%, por exemplo, se a gente é coberto tanto pelo Big, como a gente está sendo coberto pelo Button aqui com 75 blinds, nosso range cairia para 27, 28%. Então, fiquem atentos nisso daí. Eu vou até trazer aqui uma simulação para vocês notarem chip EV. Essa simulação aqui, XPV, para vocês notarem, eu tenho uns 70 e poucos blinds, um big stack aqui da mesa e cubro o restante da mesa. Uma situação parecida ali, né? E notamos que nós temos um hijack 28% de open raise. Porém, quando a gente foi lá colocando se fosse bounty cobrindo todo mundo, né? Se a gente vai para a primeira simulação aqui, ó, hijack cobrindo todo mundo, 35% de open. Então a gente vê que os stacks aqui são sensitivos. Agora, um ponto interessante aqui também é quando a gente vai para XPV, por exemplo, e a gente coloca aqui 73 blinds, mas coloca um player com 29 e outro player com 21. Observe que caiu um pouquinho, né? Foi para 27,6. Porque quanto menor os stacks aqui, mais stacks de Rishove,
mesmo a gente com Big Stack, IPV falando, quando não tem risco e prêmio, nós não temos o incentivo de ampliar demais o nosso range, porque a gente vai tomar muito mais enxove e o fator posição, ele é mais relevante, a gente realiza mais equidade quando nós estamos falando de Deep Stack. O Big Blind aqui com 20 blinds, nós vamos realizar menos equidade contra ele, né? Porque ser mais fácil ele realizar a equidade do que contra o Big Blind que a gente vê, por exemplo, o Big Blind com 64 blinds. Então a gente vai aqui para Hijack, por exemplo, e vamos ver que de 27,6, esperar rodar aqui, e a gente vai para 28, né? Abrir um pouquinho mais só pelo fato que a gente vai realizar mais equidade e vai tomar menos tribet all-in pré-flop, né? Vamos poder defender mais contra tribets e vamos realizar mais equidade contra o Big com 63 blinds. Agora, Bounty é o contrário, pelo que a gente observou, né? Se a gente vai para uma simulação de Bounty, a mesma simulação, não sei se vou achar aqui, por exemplo, o hijack sendo o CL, e deixa eu ver se eu acho algum. Aqui, por exemplo, aqui, não sei se isso vai ser a simulação, e a gente vai para 32%. Aqui você vê que quanto menor os stacks, mais a gente quer abrir em um torneio progressivo que eu. Essa é a lógica também, né? Diferente de Vanilla. Que seu aqui. Deixa eu dar dando uma travada ali, alguma coisa, mas voltamos. Então, essa é a conclusão, né? Para a gente aqui. Agora a gente vai para outro spot que é do esse situação aqui. E o que, que eu quero saber aqui novamente, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. E esse aqui era um torneio, o mesmo Bounty Builder 55, 249 players de um field de 383. Então a gente está falando de um estágio inicial, longe ali da bolha do ITM, etc. E, por exemplo, qual o range que deveria ser de Open do CO, né? Eu cobrindo ele, mas ele está cobrindo o Big com 21 blinds. Qual deveria ser o range de Open Raise desse player? E depois eu vou falar, mas e se é ao contrário? E se eu tenho 88 e o Button, por exemplo, a gente tem 88 e o Button tem 50. Muda? E, por exemplo, se a gente cobre o Big, o CO cobre o Button, mas não cobre o Big. Então vamos ver se a gente tem algumas diferenças aqui nos ranges. Então a gente vai aqui para essa situação. A gente vê primeiro aqui o interessante que o CO ele está abrindo esse play aqui, ele deveria abrir. Deixa eu colocar aqui a simulação novamente. Deixa eu colocar a mão para vocês verem. Esse play aqui ele deveria abrir 39%, que é uma frequência um pouco acima Vanilla. Vanilla a gente é uns 36, 35, no máximo 37%, né? 35 a média, 36% de Open Race no CO, se a gente falar de Vanilla XPV, e aqui já está abrindo em torno de 39%. Por que, que ele está abrindo esse range um pouco maior? Mesmo ele não sendo coberto aqui pelo Button, né? Que vai tomar muito flat entre bet do Button, o ponto que ele ainda abre um pouco mais é pelo fato do Big Blind. Pelo fato do Big Blind ter 21 blinds, lembra aqui que a blind está 160, então a gente vai considerar aqui que deve estar uns 27%, né? Que andou um pouco mais no torneio. 5 mil, que é o stack inicial, vezes 0,27, dá 1.350. A blind está 160, divide por 160. Então a gente está falando de 8, 9 blinds. Então, um stack de 21, 22 blinds, 8, 9 blinds é bounty. Então, se a gente abre esse Big abre do CO e o Big Blind vai ao in, a gente tem que adicionar para a nossa nova pot odds 8, 9 blinds ao pot. A gente vai considerar também o Bubba Factor aqui, ó, CO contra o Big Blind, nós estamos falando de menos 6% de risco e prêmio. Risco e prêmio negativo, equity drop de 6%. Beleza? Então a gente vê que 39% de open aqui. Né? Se a gente pega um cenário desse, vamos considerar um cenário desse parecido, né? Vamos colocar até no clássico aqui e vamos ver se a gente acha um cenário desse parecido com o Big ali com esse stack de 22. A gente pode considerar, deixa eu ver aqui, pode ser esse aqui, né? 45 blinds, 51, 33, bem parecido.
E vamos 75% field left e 45 blind sendo coberto pelo button. Olha lá, Vanilla, não KO. A gente observa um range de 33%, 4-4 mais, 5 off, rei 3 suited, dama 5 suited mais, com um player com 20 blinds aqui. Porém, a gente viu que no torneio KO, a gente quer ampliar o nosso range para jogar mais contra o Big. Né? Então a gente já vê uma diferença aqui de 39%. Era bem no como dama 3, dama 4, vala 5, 8, 5, 7, 5 suited, 6 e 4 suited, Jazz 4 off, um pouco de rei 9 off, todas as colunas dos 9x aqui. Então a gente vê uma diferença de 4% a mais, tá? Então a gente já vê como é sensitivo, né? Os nossos open range aqui, nosso open raise. Aqui que eu coloquei, agora o CO. O que eu coloquei aqui? O CO, ele tendo coberto, só que pelo small. Eu tirei aqui eu tirei, por exemplo, o button CL e coloquei ele no small, né? Para ver se dava alguma diferença. Achei que potencialmente a gente poderia abrir mais, mas não alterou muito o nosso range, né? Continua sendo ali na casa dos 39, que eu acho que impacta aqui. Claro, ainda tá abrindo bastante porque a gente cobre o button, mas também o que impacta aqui é muito essa questão do Big Blind Short Stack também, né? Então, aí outro cenário que eu abri aqui também foi esse, que agora para ver a mudança. Olha que interessante. Agora eu coloquei tanto o CO sendo coberto pelo button e sendo coberto pelo Big Blind, né? Agora a gente caiu para aquele range normal de 34%, 35%, que é o número aqui, ó, do Vanilla, que a gente abre o range normal. Porque agora que aqui a gente não tem incentivos para abrir, porque a gente está sendo coberto pelo win position, vamos tomar muito flat, muito tribet desse player, né? Não vamos conseguir realizar tanta equidade jogando fora de posição contra esse player, que vai pagar mais amplo no flop, vai continuar com range mais, vai para um range mais amplo no turn, talvez dar mais bluff catcher no river, e principalmente também o Big, que vai defender bem mais. O nosso Open Raise, o sucesso vai ser menor, né? Porque vai ter muito mais VPP do button. E também agora, como o Big Blind cobra a gente, ele vai dar muito call aqui no Big, também vai tributar, mas principalmente vai dar muito call. Então, nosso sucesso, nosso raise vai passar menos, então vamos realizar menos equidade. Então, você vê que como é sensitivo, né, galera? Você vê de um CO aqui que estava abrindo 39%, por estar cobrindo principalmente o Big Short aqui, mas agora para a última simulação, uma das simulações que eu coloquei, agora ele sendo coberto tanto pelo Button como pelo Big Blind, aí ele já abre aqui 34%, já começa a foldar até uma frequência, né, desses 9x off aqui o bottom, não chega a abrir muito, ampliar muito para a parte suta e já começa a foldar um Ice 6 off, mas naquela primeira associação com o Big Short Stack aqui, cobrindo o Small também, ele já passa a abrir bastante os ases offs aqui, indo até para Dama 3 suitas, né? Então você vê como importante estar cobrindo alguns players ou não. Aí a última simulação que eu coloquei aqui dessa simulação, eu coloquei o CO, ele, ele cobrindo, tanto ele está sendo coberto pelo Big, mas olha que interessante que aqui, mesmo ele sendo coberto pelo Big, mas como ele está cobrindo o Button Small, ainda está abrindo 36%. Então, assim, observe que o que impacta realmente também é estar cobrindo em posição aqui e o Small Blind, né? Você vê que a gente foi aqui de 34, claro, acho que foi, salvo me engano, aqui, né? Nessas outras simulações, isso. O que ele está 36%, agora o ponto aqui estava abrindo bastante, porque ele estava cobrindo o Big, né? O Small e o Big ele quis jogar muito com o Big. Aqui ele já não por estar sendo coberto o Big Blind, mas ainda continua abrindo 36%. Um pouco mais do que sendo coberto por todo mundo, pelo fato de estar cobrindo o Button aqui. Ainda ele coloca 2% a mais de Open Raise. Então, eu mostro para vocês como é sensitivo o nosso range de Open Raise em torneios Balks, né? Tem que ficar ligado se a gente está cobrindo todo mundo da mesa ou não. Se você cobre todo mundo da mesa, você tem que expandir mais que Vanilla. Se o Big está bem short, tem que converter os blinds, o KO para fichas. Isso importa também. Está cobrindo o play in position dos fatores que importa bastante, como o Big também, mas principalmente o play em posição aqui, né? O Big importa mais que o Small Blind também, né? Pelo que a gente viu
para ficar mais tight, porque olha aqui, o small blind ele tem 87 blinds, só que o big tem 22, e lembra que o bounty que está valendo 8,9. Ele continua abrindo 39%, mesmo sendo coberto pelo small blind. Só que quando a gente vai para essa simulação cobrindo o button, cobrindo o small, porém não cobre o big, ele caiu para 36, não está abrindo, né? Então você vê que não é o small blind que importa tanto assim para alterar toda a nossa frequência, né? É mais o big e o button, né? Que vai impactar mais drasticamente as nossas frequências de open race.